para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quanto das riquezas, o saber e o conhecer de ti. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, glória, para sempre, amém. Glória a Deus. Eu com muita alegria, queria estar apresentando a vocês o Pastor Chori. Pastor Chori é que vai estar Tá mudo aí, André. Perdão. Voltando lá. Com muita alegria que nós damos início à na primeira aula de imersão bíblica, e com bastante alegria e com uma honra de ter aí o pastor Chori. O pastor Chori é o pastor presidente, é o fundador da Igreja Cristã do Morumbi, né, o que fundou a Igreja Cristã do Morumbi, e ele tem nos coberto, ele tem orado pelas nossas vidas, né? Ele e toda a igreja, e ele vai estar ministrando a primeira aula, a aula de introdução. Então, pastor Chori, o senhor fica à vontade aí, viu? O senhor está aí com a palavra para poder estar dando início aí a essa aula.
Bem, graça e paz. Eu não sou muito perito em Zoom, não, mas nós vamos tentar dar aula. Eu fiz alguns slides para mostrar para vocês, que eu acho que talvez se torne mais didático. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, eu acho que vocês podem me interromper. Não sei como que você vai fazer aí, André, porque o ideal é que tivesse o slide mostrando uma carinha minha, se você conseguir fazer. E quem quisesse tirar uma dúvida, dá para fazer? Como que eles fazem? Eles dão berro? Acho que eles vão abrir e vão falar. Vocês dão um berro aí, né? Aí me pergunto, porque eu não vou conseguir ver o chat. É um estresse essa aula, né? Mas que Deus nos capacite aí a dessa aula aí. Bom, eu vou soltar os slides e se vocês quiserem dar um berro aí de uma dúvida, pode berrar, tá, gente? Eu vou começando, tá? Eu vou tentar... É um pouquinho extenso, mas vamos até onde der, tá? E se vocês quiserem esse material, é só pedir para o André, eu já mandei para ele, tá? Se vocês quiserem mexer também, pode, fica à vontade aí. Eu já fiz o share. Eu vou fazer um... Peraí, como que faz mesmo? F5, né? Isso. Vocês estão vendo aí, né, o André? O André, você está me ouvindo? Estou te ouvindo e está perfeito aqui, tá bom? Então, às vezes, quando eu não perceber que alguém está fazendo uma pergunta, você deve estar lendo aí, né? Então, você está lendo no chat, aí você me interrompe, pode ser? Joia, pastor. Joia. Então, pode deixar até aberto o teu, tá? Vamos lá. O objetivo desse... A gente aqui em São Paulo, no Brasil, a gente chama de curso de obreiros, tá? Aí Pastor, vocês estão chamando de imersão. Aí, a princípio, eu coloquei 2 versículos assim. Por quê? O objetivo de Jesus é de ter uma geração, uma equipe de sacerdotes. E na Apocalipse diz que Jesus fez... No Antigo Testamento eram alguns sacerdotes. Eram uns 8% da turma era sacerdote. Hoje não. Hoje, todos nós temos um chamado. Nós somos reis, rainhas do Senhor, príncipes do Senhor, e temos um chamado. Todos têm um chamado. E nós somos filhos de Deus. Deus é um Deus produtivo e seu povo também é um povo produtivo. Deus serve ao seu povo e os seus filhos também servem uns aos outros. É o objetivo do Senhor. Então, ele vai ter um povo que é sacerdotal, ele vai ter um grupo de sacerdotes. Perdão. E o sacerdote não nasce pronto. Não nasce pronto. Assim como qualquer um de nós. Tá? No Novo Testamento, nós não nascemos temos o chamado sacerdotal, mas não somos somos sacerdotes, mas precisam ser preparados como sacerdotes, para que a gente se torne o quê? Atuante e frutífero. Todos precisamos ser preparados. Ninguém nasce pronto, né? Alguns podem ter o título de sacerdote, mas a gente tem que aprender a nos tornarmos sacerdotes. E Deus vai ter... então todos precisam ser obreiros? Todos precisam ser servos do Senhor? Sim, todos. Deus diz que iria ter uma geração eleita sacerdócio real. Sim, todos têm um chamado. Sim, todos devem ser produtivos. Sim, um dia nós vamos prestar conta do nosso sacerdócio, tá? Todos. É um temor de Deus que eu tenho, que você também deve ter, que um dia nós vamos prestar conta.
do nosso sacerdócio, se a gente vai dar fruto ou não, tá? E precisamos ser frutíferos. Necessariamente precisamos ser frutíferos, né? E isso nós precisamos ter uma autocrítica, uma análise pessoal, sabe? Dizer, será que eu estou sendo frutífero? Né? Esse curso é um curso, esse acompanhamento, esse mentoreamento, o nome que vocês acharem mais bacana, né? Não é um curso de informação, mas de formação. A gente vai estar, eu sei que vai ter uma turma aí grudada em vocês para que vocês sejam formados, sacerdotes do Senhor, para que vocês possam dar contas com alegria ao Senhor. Tá? E o primeiro passo é que você se torne, de fato, um obreiro atuante no reino de Deus. É o nosso passo, não é que você se torne teólogos ou só estudiosos da Bíblia, não, de jeito nenhum. O passo é você se tornar filhos, reis e sacerdotes do Senhor, tá? E o critério que a gente, geralmente, aqui em São Paulo, a gente toma, primeiro critério que a gente procura no obreiro é que ele seja aprovado no curso. Como? No mínimo, assistir todas as aulas, né? Porque ninguém precisa gastar dinheiro com transporte, né? Então, é fácil assistir. E se você perder uma aula, você pode assistir depois, tá? E outro critério muito importante é de você ter lido a Bíblia toda, até a conclusão desse curso, tá? É o mínimo, ter lido a Bíblia toda. E, finalmente, vai ser preenchido uns requisitos mínimos que vai ser avaliado pelos mentores aí da Flórida, tá? Os seus amigos vão te medir, né? Deixa eu ver. E nesse interim é importante você ser atuante, aprender. Lógico que os seus mentores vão te ajudar a você ser atuante, vai te colocar na prática. Como é ser um sacerdote do Senhor? Como é ser, de fato, um filho do Senhor? Tá? Deixa eu ver. Tá. E uma coisa que eu acho que vocês vão conseguir fazer. Não é muito fácil, não. Mas quem faz esporte sabe que isso é importante, né? Disciplinar sua vida na busca diária ao Senhor. É uma coisa que eu estou aprendendo. O que me ajudou muito foi nesse período de pandemia. Deus me disciplinou a buscar Deus diariamente. Então, aprendo a buscar Deus diariamente também. De ter uma vida intensa, de frutificação, né? De aprender a abençoar os outros, tá bom? Esse é um critério de aprovação, são dicas que eu estou dando para vocês, tá? Vamos lá. Uma orientação que eu dou para quem era de outra igreja, ou de outra denominação, ou de outro ministério, esse curso será uma continuidade do seu ministério. Eu sei que muita gente saiu do Brasil, está aí, vieram de outras igrejas, né? Nós não vamos considerar o que do zero, não. Aqueles que já têm o ministério aprenderam o nosso DNA só. Dá um ajuste e dá continuidade ao seu chamado, ao seu ministério, tá? Então, para quem é de outro ministério, de outra denominação, a reciclagem. Mas é importante, tá? É importante. E para quem foi iniciado do zero, bem-vindo aí, tá? Ao teu sacerdócio. E os assuntos que a gente sugere para vocês são as doutrinas mais importantes na vida cristã, tá? Doutrina é importante? Sim. Acho que o apóstolo Paulo falou para Timóteo, cuida das doutrinas aí daquilo que você está ensinando, hein? Se você ensinar coisa errada, você bota o pessoal para o inferno. Se você ensinar coisa certa, você bota o pessoal no céu. Então, dependendo da doutrina, o ensino, a gente pode botar alguém para o inferno. Assim também, se a gente ensinar as coisas certas, a gente bota a turma para o céu, tá? Claro, o objetivo principal é que a gente está querendo esvaziar o inferno, tá, gente? E uma das ações mais importantes
para colocar a turma no céu é ensinar a doutrina correta. Então, é uma matéria essencial, não só de ter na vida teórica. A doutrina é um ensino para ser praticado. Então, essa matéria é essencial para vocês, tá? E para mim também. Não é porque não que eu pratiquei anos atrás. Não, eu pratiquei e eu continuo praticando, de tão essencial que é a vida cristã. Então, isso a gente vai ensinar. Aliás, alguém vai te ensinar. Uma visão da igreja local, o DNA, aquilo que a gente crê, é uma visão. Né? Eu fiz seminário na Metodista e na Batista, tá? Fora uma visão da comunidade também, tá? É importante que você tenha uma visão panorâmica da Bíblia, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, e algumas práticas pastorais, né? São dicas que a gente vai ensinar, a gente vai procurar abordar esses ensinos e que você tenha visão e pratique, tá? É importante ter a visão da Bíblia, tá? Você tem que ser fera na Bíblia. Mas você não quer que se torne teólogos? Não. Praticantes da Bíblia. Praticantes. E ouvir a voz de Deus, hein? Deus não é um Deus mudo, não. E ele só fala aquilo que está na palavra. E para você perceber se é Deus falando ou não, é essencial saber dividir a voz de Deus, a voz humana da nossa cuca, ou a voz de Deus. A voz de Deus está baseada na palavra. Se você dominar a Bíblia, são as pessoas mais peritas em profecia, em visão, são as pessoas que são fortes na Bíblia, tá, gente? E quando a gente não é forte, a gente tem visões falsas, profecias falsas, tá? Essencial que você que vai ser usado como voz profética aí nos Estados Unidos, domine muito bem a palavra de Deus, a Bíblia. É isso que a gente te propõe, né? E a gente quer te ajudar. Eu acho que vocês vão ter uma programação de leitura bíblica aí, talvez de 1 ano, não sei. Aqui em São Paulo a gente já tem, tá? Temos 2. Se vocês quiserem acompanhar, também pode, tá? Mas, se não tiver, eu acho que o André vai colocar aí um esquema de leitura bíblica, ele vai mandar recadinho para todo mundo, ler a Bíblia um pouquinho por dia. E não é puxado, tá? É leve. Então, opção, aqui em São Paulo a gente faz com a Ângela, ou o Marcel, que é pastor, ou local nos Estados Unidos, que é bem melhor vocês acompanharem por aí. Alguém montar e já botar no WhatsApp e colocar a turma para ler a Bíblia, fazer uma programação para ler até o final do ano, mais ou menos. Aí seria uma boa, tá? Aqui, para quem quiser o QR Code, se quiser acompanhar no Brasil, tá? A gente recomenda algumas Bíblias. Se fosse no Brasil, o Marcel, que é pastor, ele recomenda a ARA e o NVT aqui no Brasil. A ARA acho que é um dos melhores mesmo, tá? O pastor Tomás, ele está usando o NVT, que é uma linguagem mais fácil, né? Tem algumas falhas aí, mas é uma linguagem mais fácil. A minha esposa, a Lira, ela também usa atualmente a Fiel e Contemporânea, tá? O pastor Jonathan do Vale da Bênção, ele guarda NVI. Deixa eu ver, é isso aí. Bom, eu vou falar só um pouquinho sobre doutrina, não vou falar sobre doutrina, não, só a importância dela, porque nós somos comparados com uma ovelha, tá? Pelo que eu sei, a ovelha, ela gosta, não. Água contaminada, ela nem chega perto, ela procura por água limpa, tá? Então, a ovelha, é a natureza da ovelha de Jesus também, procurar doutrina limpa, ensino limpo, né? É essencial, porque a ovelha de Jesus procura o quê? Água limpa, palavra limpa. Mas tem palavra suja? Sim, quando é uma heresia, tá? Heresia é uma falsa doutrina, tá? É maligna. Então, a ovelha de Jesus depende da grama, que é a palavra de Deus, e água limpa, que a gente compara com o Espírito Santo, junto com a palavra. Então, as duas coisas que a gente precisa, tá? Bíblia
e ser forte no Espírito Santo, tá? Forte na Bíblia e forte no Espírito Santo. Vamos lá. Importância do meu crescimento no reino de Deus. Assim, eu já falei. Um dia você vai prestar conta. Lá, de um lado é um temor de Deus, eu também vou prestar conta, tá, gente? Você também vai. Um dia vão perguntar, e aí, cadê as minhas ovelhas? Cadê os frutos? Cadê as vidas que você está abençoando? Cadê as vidas que você está ajudando a carregar no céu? Já pensou, olha para trás, não tem ninguém atrás da gente, né? Deus vai prestar conta da minha vida, isso eu sei, e da tua também, tá? Isso aí é para botar medo, tá? Mas mas é uma realidade que avisa amigo tá? É essencial você crescer. Você foi salvo para crescer. Crescer como? Intelectualmente? Não, crescer em vidas. Vidas que você está servindo como sacerdote, para salvar, tá? Vamos lá. E tem a parábola dos talentos. Alguns recebem muito mais capacitação que outros. Cada um é na sua, tá? Ninguém se compare um com o outro. Tem gente que é crente jabuticaba, que demora muitos anos para dar fruto. Mas tudo bem, né? Ninguém se compare com um crente laranja que demora menos tempo, né? E cada um, tá, gente? Ninguém se compara, não. Mas, e também ninguém se considera jabuticaba dizendo que vai dar fruto daqui 50 anos. Não é assim também, não. Cada um tem que estar sendo tratado por Deus, crescendo e dar fruto. E já está na época. Já está na época. Bom, alguns recebem mais talentos do que os outros. Então, cada um é cada um. É essencial que vocês sejam muito fiéis e leais no corpo de Cristo, na vida cristã pessoal e individual com Cristo, tá? É crucial para você ser uma árvore frutífera, tá? Ao invés de frutífero, você pode dizer lã, né? A ovelha tem que dar lã. Para dar lã boa, tem que ter grama boa, que é a palavra de Deus boa, e tem que ter água limpa, Espírito Santo. E não pode ter espírito estranho. Não pode ter espírito poluído. Vamos lá. Premissas que a gente crê. Você também deve crer. Nós cremos em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Alguns creem não só em Deus Pai, não, acho que a maioria crê. Em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e eles são uma pessoa só. Tá? Difícil entender? Então a gente faz uma comparação com a tricotomia. O que é tricotomia? Que nós entendemos que o homem, ser humano, é separado em corpo, alma e espírito. Tá? Nós cremos nisso. Tá? E outra coisa que é premissa para nós. A Bíblia a Bíblia é a palavra de Deus e não contém a palavra de Deus. Alguns dizem, a Bíblia tem algumas palavras que são de Deus, outras não. Não, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, tá? Outra, a Bíblia é um testamento. Para quem? Alguém morreu, Jesus Cristo morreu, para que nós tivéssemos direito a um testamento. Então, não é um livro de crítica, um livro de romance, ou um livro de filosofia, tá? É um testamento. Por isso que Jesus morreu, para aqueles que creem nele. Você crê o quê? Crê na sua palavra, tá? E obedece, e a pratica. Para esses que está destinado a essas promessas. Quem pode crescer? Aí eu vou colocar um montão de pensamentos, tá bom, gente? Quem pode crescer? Olha, nós cremos que um dia Adão e Eva, Deus falou, Adão e Eva, não come dessa árvore não, que vocês vão morrer. E eles comeram, você sabe disso, né? Fisicamente eles não morreram. No sentimento deles também não morreu. Mas morreram espiritualmente, tá, gente? Isso morreram. Porque Deus não mente. Se Deus falou que vai morrer, morreram. Né? Espiritualmente, tá? Eles se mantiveram vivos, mas só que mortos espiritualmente. Por isso que eu entendo até que tal. É como o Espírito Santo tivesse saído deles, tá? É como se o Espírito Santo fosse tirado deles. Tá?
Então, eles tinham um corpo, uma alma e um espírito morto, tá? Porque o espírito é que liga o homem a Deus. E morreram. Então, quando a Bíblia diz morte espiritual, é alguém que não tem o Espírito Santo. Tá? É isso que significa. Então, quem não pode crescer? Quem pode crescer? E quem não pode crescer? Quem não pode crescer é quem não tem o Espírito Santo. Quem não tem o novo nascimento. Quem não entregou a sua vida a Jesus. Quem não teve experiência com o Espírito Santo. São sinônimos. Tá? Em resumo, quem não tem o Espírito Santo. Outro pensamento. Voltar no Jardim do Éden, tá? Deus falou assim, não come. Você sabe que eles desobedeceram. Você sabe que então o texto do novo, em Romanos, no Novo Testamento, que diz assim, a quem você obedecer, esse é seu chefe. É o pensamento de Deus. Se obedecer a alguém, então ele é teu Deus. Então, vocês entendendo que quando o Adão e Eva disseram sim para Satanás, eles estavam trocando de Deus. Falou assim, prefiro você. Pesado, né? Então, a partir daquele dia que o Adão e Eva disseram sim para Satanás, eles estavam dizendo assim, você é meu Deus. Por isso que a humanidade toda, depois de Adão, o Deus, com letra minúscula, do universo, é o diabo. Esse que é o problema. Trocou de Deus. Trocou de Deus por diabo. Sim. Só através de Jesus Cristo que ele recuperou o reinado. Ele diz assim, agora, ele não vai forçar. Ele vai dizer assim, agora você tem uma opção, uma escolha. Se você aceitar o reinado de Jesus na sua vida, aí sim, você é do povo de Deus, tá? Então, tem que... quem pode crescer? Quem tem Jesus como seu Senhor, tá? Agora, aquele que quer fazer a sua própria vontade, continuar fazendo a sua própria vontade, é a ideia do capeta, né? Ele quer que você faça o que você quer da vida, né? E não obedeça a palavra de Deus. É esse desejo. Ou a gente obedece ao diabo, ou a gente obedece a Deus. O diabo diria, faz o que você quer, que eu estou junto. Jesus diria outra coisa, tá? Ele diz, segue a minha palavra, o Espírito Santo, e você é filho de Deus, tá? Então, quem pode crescer? Quem segue a palavra, quem tem Jesus como seu Senhor, tá? Quem pode crescer no plano da salvação, né? Você saber que Jesus é chamado de unigênito, Filho de Deus, né? Por quê? Em todo o Antigo Testamento, Deus só reconhecia Jesus Cristo como seu filho, hein? Ninguém é reconhecido no Antigo Testamento como filho de Deus, sabia? O único filho de Deus, sim, porque no Antigo Testamento ninguém foi considerado filho de Deus, até que Jesus morreu, se tornou filho, e ele fez com que aqueles que seguissem a ele se tornassem o quê? Seus irmãos. Né? Seus irmãos. Só depois de Jesus que ele foi considerado o quê? O filho, o primogênito, de unigênito. Ele mudou de nome, foi chamado de primogênito. O que é primogênito? O irmão mais velho de muitos que iriam ser salvos estariam com ele lá no céu, tá? Só depois de Jesus, a Bíblia diz que Jesus, Deus tinha o quê? Vários filhos. Então, plano de salvação, você tem que... É repetitivo, redundante, mas são pensamentos, tá? Que você tem que crer que a Bíblia é importante. Por isso que o curso aí de imersão, você tem que mergulhar mesmo. O quê? Na Bíblia. Estudar, não só estudar, você tem que debruçar e praticar, tá? E amar também, fazer por amor, tá? No Novo Testamento é obrigado a amar, tá, gente? Isso aí. De novo, outro pensamento, quarto pensamento, tá? Quem pode crescer? Desculpa, tá, gente? Botei tanto pensamento que esqueci. É tudo a mesma coisa, não é? Não.
Você sabe que Jesus diz assim que quando Jesus foi para o inferno, ele pegou a chave do futuro da humanidade, né? Não sei que chave era essa, mas parece que tinha uma chave lá na mão do capeta. Jesus pegou da mão do capeta, pegou a turma, provavelmente a turma do Antigo Testamento que estava lá preso, lá no inferno, era separado em dois locais, um pessoal que estava do lado de Abraão, outro pessoal que estava do outro lado. Provavelmente Jesus desceu, pegou essa turma que estava com Abraão, pegou a chave, abriu e subiu e levou quando ele estava lá no inferno. Ele teve que descer a pegar a turma, entendeu? A pegar a turma que estava lá embaixo, né? E eles se tornaram os filhos de Deus. Tá? É como se Jesus tivesse descido lá, o Espírito Santo desceu lá, pegou a turma e levou ao céu. Em resumo, é redundante, mas aqueles que têm o Espírito Santo, que até então ninguém tinha o Espírito Santo, tá? Ninguém. O Espírito Santo no Antigo Testamento ficava por fora. Depois de Jesus que desceu lá no céu, acho que ele deu um sopro lá na turma que estava lá no inferno com Abraão, e o Espírito Santo entrou na turma e ele subiu tudo ao paraíso, tá? É assim que a gente entende a Bíblia. Vamos lá. É sempre repetitivo, né? Deus ressuscitou o Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, o Espírito Santo ressuscitou a Jesus, que era homem. Aliás, Jesus foi o primeiro homem a entrar no céu, hein? Primeiro homem. Se um homem pode entrar no céu, a gente pode também. Por quê? Porque o Espírito Santo desceu, pegou Jesus, subiu ao céu. Hoje, o Espírito Santo faz a mesma coisa. O mesmo Espírito que Jesus. Ele desce para nós. Nos faz filhos de Deus. E enquanto estivermos aqui na Terra, quem tem o Espírito Santo vai crescer. Vai crescer. Vai crescer. Como? Vai salvar muita gente e vai esvaziar o inferno. Vamos lá. Olha, eu já falei isso, né? Que Jesus se tornou o irmão mais velho entre muitos irmãos. E aí, Jesus, o que ele é para você? Você é um admirador de Jesus? Não. Ele é meu irmão mais velho. Porque o Espírito Santo que tem em Jesus, meu irmão, também está em mim. Tá? É isso aí. Tá? O Espírito Santo é em você, agora é o momento de dar fruto, tá, gente? Por isso que Deus está botando você na parede para você dar fruto, tá? Vamos lá. Puxa, não acaba? Tá. É a conversa que Jesus teve com Nicodemos. Se você não tiver o novo nascimento, você não vai para o céu. É isso que ele disse, né? Em Romanos diz, quem não tem o Espírito Santo, esse não é de Deus. Então você tem que, para quem é de Deus, tem que ter o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo, o mesmo Espírito que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Espírito que derramou, que destruiu os muros de Jericó, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, tem você. Ele não é fraquinho, não, tá? Ele não é fraquinho, não. E é ele que levou Jesus no céu, e é ele que vai levar você para o céu, e é ele que vai fazer você dar fruto. Sozinho não dá, tá, gente? Sozinho não dá. O Espírito Santo tem que dar. Só que você tem que ser preparado como sacerdote, tá? Você é filho do rei. Eu vi ontem que para a rainha Esther estar diante do rei, precisou de 1 ano para se preparar, só para conversar com o rei. E para a gente também servir ao reino de Deus não é menos, tá? A gente precisa de um tempo para se preparar para servir como sacerdote. Mais ainda, quem já entregou a sua vida para Jesus, esse tem que crescer. É repetitivo, tá? O termo salvo na Bíblia, quem pode crescer? Quem é salvo, tá? O que é termo salvo? Aquele que é salvo do inferno. Como? Aceitou Jesus, tem o Espírito Santo, batizou nas águas. Aquele que crê e for batizado será salvo, tá? Poxa vida, não acaba, hein? As promessas do testamento são para os filhos de Deus. Isso, acho que eu já falei isso.
tem muitas promessas, eles são sim e amém para os filhos de Deus, tá? É para você. Então, e somos destinados a crescer. Precisamos crescer. Aí eu fiz uma comparação do Antigo Testamento, que o pessoal saiu do Egito. A saída do povo do Egito significa um novo nascimento, tá? Segundo, o mar vermelho significa o batismo nas águas. Terceiro, os 10 mandamentos significam o batismo do Espírito Santo, é a festa dos Pentecostes. E quarto, você ser preparado para entrar na Terra Prometida é a quarta fase. Eu acho que é para essa quarta fase que Deus está te preparando, tá? Vamos lá. Jétro foi sogro de Moisés. E Deus falou, Moisés, leva essa multidão aí para a Terra Prometida. Claro que ele achou que ia levar tudo sozinho. Graças a Deus, Jétro, que era seu sogro, disse, você não consegue sozinho coisa nenhuma. Você tem que dividir a turma em 1000, chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50, chefe de 10. Ele fez uma subdivisão organizacional, tá? Para quê? Para levar a turma. Hoje é a mesma coisa, tá, gente? Na igreja, como que faz? Como que a gente faz para levar a turma para o céu? Deus está montando uma estrutura aí na Flórida da mesma forma. Como que a gente vai levar a turma para o céu? Né? Então, vai ter que ter um Moisés daí. Vai entender que Jesus fosse o Moisés da vida aí, mas que tem pessoas que têm que ser levantadas para levar 1000 pessoas para o céu. Tem outros que vão receber uma capacidade de levar 100 pessoas para o céu. Tem outros que vão ter capacitação de levar 50 para o céu. E tem pessoas que vão levar pelo menos 10. Né? Essa visão que nós temos sobre a tua vida, tá? E não se O que é se considerar pequeno? Subestime. Não se subestime. Quem sabe do teu chamado é Deus, tá? Se Deus está prevendo que você vai levar 1000 pessoas para o céu e você vai desistir, você não vai responder só por você, não, hein? Você vai responder por você e pelas 1000 pessoas que podem se perder se você não fizer o teu sacerdócio, tá? Eu estou botando vocês na parede assim como Deus bota para mim, tá? Mas eu sou mais humilde, acho que Deus quer que eu leve 50, não sei, gente, Deus é quem sabe. Vai perguntar para o Espírito Santo. Mas que Deus, se você é de Deus, se você tem o Espírito Santo, você tem que se preparar. No mínimo, você tem que se preparar. Então, estamos aí, eis-nos aqui para te ajudar, tá bom? Vamos lá. Isso. Eu vou mudar o versículo, tá? Êxodo 18, 21 e 22. E tu dentre o povo procura homens capazes de temer a Deus, homens de verdade que odeiem a avareza e põe-nos sobre eles presbíteros para 1000. Hoje a gente chamaria presbítero. Chame pastores para levar 100 do céu. Levanta diácono para levantar 50. Levanta obreiros para 10. Né? Para que cuidem desse povo em todo o tempo, e seja que todo negócio difícil te leva a você, Moisés. Né? Mas o resto, delega. Porque sozinho você não vai conseguir resolver, não. Então, a igreja é o corpo de Cristo que tem que funcionar, tá? Vamos lá. Filho de Deus, então, cresce. Você é rei e sacerdote. Você tem que crescer. E Deus está levantando uma turma aí, que são vocês. Deus chamou vocês, tá, gente? Quem tem o Espírito Santo, e não vai fugir, não, que é fria, tá, gente? E temos que zelar pelo nosso sacerdócio, tá? Temos que cuidar, e cada um tem que cuidar da sua arvorezinha, que é o teu ministério. Cada um tem que se cuidar. Tá? Vamos lá. Não, na nossa igreja a gente faz assim, tá? A gente entende que quando uma pessoa entra na igreja, todo mundo entra como multidão na igreja, tá? Todo mundo. O que é multidão? Está à procura de bênção. Né? Qual característica dela? Vai atrás de Deus por uma bênção.
né? É a multidão. Qual que é o desvantagem dele? Né? Eu não sei se vão para o céu, não, tá? Então, dentre a multidão, Jesus escolhe seus discípulos. E no Novo Testamento, Deus está à procura de discípulos, da multidão de discípulos, e não da multidão de multidão. Quem são os discípulos? Aqueles que entregam a sua vida para Jesus e dão a sua vida para Jesus, como eu e você. Aqueles que entregam a sua vida, batizam e imergem, né? Imergem o quê? Em Jesus. Né? São as pessoas que vão para o céu, tá? E que não vão largar. E que não vão largar. E que creem, de fato, naquilo que a gente está comentando, tá? Depois você checa aí se está tudo certo, tá? Dentre os discípulos, que é uma característica só, gente. Tem gente que demora 10 anos para se tornar discípulo de Jesus. Tem gente que demora um dia. Não sei em que pé você está, tá? Se você está na primeira fase, multidão, ou você está na segunda fase, que é discípulo. Tá? Entre os discípulos, precisamos preparar entre os discípulos os obreiros. E tem mais ou menos 5 características que a gente vai citar. Né? Procura apresentar-te a Deus aprovado. Procura. Vocês estão procurando. Vocês estão no caminho. Apresentar-te a Deus aprovado. Vocês precisam ser tratados, tá, gente? Tem algumas coisas que envergonham o nome do Senhor, então a gente vai ser tratado. Que maneja bem a palavra da verdade. Tá? Então, manejar bem a palavra da verdade, a gente tem que ajudar vocês, tá? Vocês têm que emergir na Bíblia. Quarto, tem que ser discípulo, tá? E quinto, se estão sendo preparados por sacerdócio, você tem que ter amor pelas pessoas. Não é possível que alguém que tem o Espírito Santo não queira que os outros vão para o céu, né? Não é natural. Quem tem o Espírito Santo, nasce o amor de Jesus, não só por tua vida, mas pelas outras pessoas, tá? Temos os diáconos que têm só de caráter aí, deve ter uns, sei lá quantas características. Os pastores, nós dividimos em pastores normais, presbíteros que são mais maduros e bispos, né? Que são mais supervisores, né? E o máximo é Jesus, que ninguém chega. Então, quanto mais parecido com Jesus, mais a pessoa está crescendo também. Chamar de hierarquia, que a gente não gosta de chamar, tá? Quanto mais servo, mais perto de Jesus, mais a pessoa cresce, tá? Jesus é chamado de o servo. Então, como crescer dentro de uma estrutura de uma igreja? Quem for mais humilde é o que mais cresce. Quem for mais tratado por Deus nos seus pecados é o que mais cresce. Bom, eu uma vez fiz uma pesquisa aí, gente, né? Bom, a multidão aí, eu citei João 6, 24 a 26. Espera aí. Tem um tempinho ainda. Multidão. Eu já falei para vocês, né? Discípulo, 100% Jesus. Renuncia. Aquele que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Ou seja, você entregou sua vida para Jesus, batizou nas águas, tá? Você não negaria Jesus? Não, é isso aí, você é discípulo, tá? São pessoas que são comprometidas com Jesus. São vocês, tá? Eu entendo que são assim. Dentre os discípulos, a gente treina os obreiros. Ao ver as multidões, diz assim, Jesus viu a pessoa aflita e desamparada como ovelha sem pastor. Obreiro é um tipo de pastor sem tanta exigência assim. Você tem que ter o coração de pastor. Obreiro tem que ter coração de pastor. Tá? Orem. Então, eu acho que alguém orou aí na Flórida. Algumas pessoas oraram dizendo assim, Deus, levanta pessoas, porque senão a pessoa da Flórida vai se perder. Então, Deus vai levantar obreiros aí na Flórida, né? Se quiserem salvar 100 pessoas, tem que ter 10 obreiros, tá? Se quiser salvar 1000 pessoas na Flórida, você tem que ter 100 obreiros, tá? Se você quiser salvar 10.000, tem que ter 1000 obreiros.
É por aí, tá, gente? Não pensa em pequeno, não, tá? Não pensa, não. Quer salvar muita gente? É o coração de Deus, tá? E aí está escrito, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a Bíblia. A palavra verdade. Manejar bem significa saber dominar a Bíblia e praticar, tá? Bom, eu já falei, né? A referência que eu tenho de um obreiro, depois vocês pedem para o André e ele vai passar para vocês, tá? E se ele não passar, sem dúvida, a Silvana passa. Se a Silvana passar, as filhas passam. Se não passarem, eu mando. Vamos lá. Ser discípulo, eu falei, aprovado. Aprovado é ler a Bíblia, tá? Assista às aulas aí, que não é tão chato assim. E assistam, que é importante. Mesmo que for chato, hein? Tem que perseverar e buscar. Não tem do que se envergonhar. Não sejam duros se alguém quiser te corrigir, tá? Porque eles querem tirar a vergonha da tua vida e resolver para que você chegue diante do povo e de Deus e não tenha do que se envergonhar, né? Às vezes é um vício que você tem que ser tratado, tá? Então, permita ser tratado, tá bom? Tenha um coração de pastor também e maneja bem a palavra da verdade, tá bom? É comparado a um adolescente espiritual. Vamos lá. Um diácono, uma vez chequei aí, dá 19 características de caráter. Exemplo, não dado a muito vinho, não de torpe ganância ruim. Tem gente que gosta de poder, tem gente que é muito vaidosa, quer se aparecer só, gosta muito só do microfone. Isso daí tem que ser tratado. Diácono não pode ser assim. Diácono, hein? É questão de caráter. Esposas honestas, sóbrias. Quer dizer, a esposa não pode ser pinguça, tá, gente? Tem que ser fiel, marido de uma só mulher, tá? Tem que ser fiel, tá? Governe bem os seus filhos, tá? São características do diácono. É muito parecido com o de pastor, tá? Muito parecido. Um diácono é quase praticamente o pastor, tá? Quase. Eu entendo que o pastor é o diácono, mais algumas autoridades delegadas. Agora, um presbítero, aí, gente, aí pega, tá? Presbítero é um pastor que dificilmente vai pisar na bola. Já viu um pastor pisar na bola? Sim, porque são imaturos, tá? E tem muitos. Agora, presbíteros não são muitos. Por quê? Tem 37 características. A pessoa tem que ser muito parecida com Cristo. 37 características de caráter. Não soberbo, não neófito, que não pode ser uma recém-convertido, nem muito novo. E tem muitas características do caráter de Cristo, tá? Aí eu te pergunto, qual que é o teu chamado? Será que Deus quer que você se torne obreiro? Obreiro é como se salvasse 10 pessoas para você levar para o céu, entendeu? Lá na terra, para levar para a terra prometida. Será que Deus tem um peso? Você tem um peso para levar de 50 pessoas, um diácono? Será que Deus quer que você se torne um pastor? Não de título, mas de pessoas nobres que queiram salvar. Excelente coisa ao mesmo que é o episcopado. O que é episcopado? É um presbítero. Excelente se você quiser levar 1000. Né? 1000 pessoas para o reino de Deus. Esse é um instrumento de Deus, tá? Não sei qual que é a sua. Se você tem um chamado só de ser um obreiro, só levar 10, ou só levar 50, ou só levar 100, ou quer ser mais, você diz, eu quero ser uma referência, não para me mostrar, mas para levar. Isso deve muito em função do amor que você tem por Jesus e pelas vidas, tá? E de quanto você vai ser tratado, permite que Deus o trate. Excelente se você quiser crescer no reino. Espero, André, que você queira levar mais do que 1000, tá, André? E depois vocês vão aprender sobre doutrinas fundamentais. É essencial vocês terem não uma casa em cima de uma areia, mas um prédio. Se Deus quer te levantar com um prédio e muita gente dentro da tua vida, você tem que ser sólido em fundamentos. Que nós vamos ensinar sobre doutrinas fundamentais, que são
fundamentais, significa fundação, que vocês vão aprender nas próximas aulas através dos professores aí, tá? Deixa eu ver.